Não, né? Então, já começou. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula de gestão da produção. Hoje estamos na unidade 1, né? Vamos falar o conteúdo da seção 1.3 do nosso livro didático. E vamos falar sobre a localização das instalações. Tá certo? Vamos lá? Vocês já enxergam aí a tela, né? Eu acho que sim. Espera aí. Deixa eu ver se eu compartilhei direito. Eu vou descompartilhar novamente. Só um pouquinho. Eu fiquei meio inseguro se eu compartilhei ou não. Então, pronto. Eu acho que agora foi. Então, tá aí o nosso conteúdo. Nós vamos falar da seção 3 da unidade 1. Tá bom? Eu vou desligar minha câmera para que não sobrecarregue o sistema, pessoal, mas estou por aqui, é só me chamar qualquer coisa. Bem, vamos relembrar um pouquinho da aula passada, tá bom? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Pronto. Estou gostando agora de usar essa caneta, tá? Vamos relembrar a aula passada. Relembrando a aula passada de alguns conceitos, nós falamos sobre a capacidade do processo, né? E aí apresentamos alguns indicadores para analisar a capacidade. Capacidade instalada, capacidade, dentre outras que eu esqueci agora, né? Capacidade efetiva e a realizada, né? Acho que tinha mais uma outra lá que eu não me recordo agora. Tá bom? Então, vimos aí, analisamos, fizemos alguns exercícios de cálculo, né, para verificar, enfim. E é isso que a gente vai relembrar aqui nessas questões que eu retirei lá da atividade de aprendizagem do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Da seção 1, unidade 1, seção 2, desculpa, seção 2, unidade 1, e aqui eu apresento a primeira questão. Diz o seguinte, acompanhem comigo, por favor, se vocês quiserem contestar, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Diz o seguinte, dentro do conceito de capacidade produtiva, os cálculos iniciais fazem parte de um planejamento, no entanto, é necessário confrontar o planejado com o realizado. Por isso, é importante calcular a capacidade realizada, que é, escolha uma das alternativas. Então, vamos ver, o que é a capacidade realizada? É a capacidade máxima, descontando o período de preparação, manutenção e setup? Letra B. É a capacidade máxima que se pode produzir trabalhando ininterruptamente, onde não são consideradas as perdas? Letra C. A produção, que é a quantidade, né, que realmente aconteceu em determinado período. Consideram-se as perdas não planejadas da capacidade efetiva, onde a capacidade efetiva considera, né, a falta de matéria-prima, a falta de energia elétrica, a falta de funcionários, manutenção corretiva, etc. Letra D, capacidade realizada, né? É a capacidade máxima sob condições normais, subtraindo as perdas de, manutenção corretiva, troca de turno, intervalo para refeições, alimentação de linha, balanceamento das operações, etc. E, por último, letra E. A capacidade diferente da demanda produtiva. Tem como comparativo a oferta e o mercado. Então, a gente tem que ver, dentre essas 5 alternativas aqui, onde a gente tem que escolher uma, qual delas representa o conceito de capacidade realizada.
né? Ou seja, é aquela que realmente foi realizada dentro do processo produtivo, né? Para um determinado período. Então, já dei uma dica até, né? Olha só, um determinado período. Então, a alternativa correta desta questão é a letra C, tá bom? Por que não é a letra A? Porque não é a capacidade máxima, descontando apenas o período de preparação, né? Que é manutenção e setup. Não é. Aqui não considera a perda, então por isso não é. Não é a capacidade máxima de trabalho ininterrupto, não é, né? É período, é periódica, tá bom? Letra C já... por que é a letra C? Porque ela é avaliada por um determinado período e considera também as perdas não planejadas da capacidade efetiva, que é aquele cálculo anterior a esta. Né? Daí enumera aqui as perdas não planejadas, podem ser essas, mas podem ser outras também, que estão representadas aqui pelo etc. Tá bom? Por que não é a letra D? Né? Porque diz o seguinte: capacidade máxima sob condições normais, subtraindo as perdas de manutenção corretiva, troca de turno. Isso aqui são as perdas planejadas, né? A manutenção corretiva, a troca de turno. Nem é perda, mas é o período de setup, né? A troca de turno, né? É o setup. Alimentação de linha também é uma preparação, ou é uma parada planejada, dentre outras coisas. No item E, diz que é a capacidade diferente da demanda produtiva, né? Tem como comparativo a oferta de mercado. Não, isso aqui não tem relação alguma com o conceito de capacidade realizada. Portanto, de fato, é a alternativa C. Tá bom? Esse material vocês terão logo mais, depois dessa aula, disponível para vocês. Questão 2. Vamos ver o que ela diz. Dentro do contexto de estratégia de capacidade produtiva, nivelamento da produção pode ser considerado como, escolha uma, então a gente tem aqui também mais 5 alternativas, onde a gente tem que escolher uma delas, relacionada a isso aqui, tá? Nivelamento de produção. Letra A, atender aos tempos pré-determinados. Letra B, manter uma produção constante. Letra C, colocar alguém para medir os tempos. Letra D, repartir o processo em várias atividades. E letra E, acompanhar a demanda. Olha só, esse conceito aqui, ele está relacionado com aqueles 2 gráficos que eu mostrei na aula passada. Sobre capacidade produtiva. Se vocês lembrarem, a gente tinha assim, ó, um gráfico aqui, onde aqui a gente tinha o tempo, né? E aí aqui a gente tinha a capacidade. E aí a gente tinha lá a produção, a demanda, né? A demanda dentro de um período. E aí a gente tinha uma situação onde a gente tinha uma linha aqui, né? Onde essa linha estava me dizendo que era a produção constante, independente da demanda. E aí, gente, eu expliquei para vocês qual era a implicação, né? Quais eram os efeitos que aconteciam, né? Quando no planejamento da capacidade decidia se manter a produção constante. Uma outra situação de um outro gráfico que eu mostrei para vocês no mesmo slide, né? A gente tinha o tempo aqui, e aí a gente tinha a capacidade aqui, na realidade é a demanda, né? É a demanda, viu? Isso aqui é a demanda. E aí a gente tinha, assim, né, os níveis de demanda. E aí a gente tinha a produção, ó, aqui, ó, acompanhando a demanda. Então, a gente tinha essas 2 situações. São 2 tipos de planejamentos da capacidade, né, da produção. O nivelamento,
da produção, ele está associado exatamente com essa primeira situação, né? É nivelar o processo produtivo em um determinado patamar e manter assim, independente da demanda. Lembrando dessa informação aqui, que a gente viu na aula passada, qual das alternativas aqui é a mais apropriada? Atender aos tempos pré-determinados? Que tempos são esses? Então, possivelmente não é a letra A. Letra B. Manter uma produção constante? Olha, a produção aqui está constante. Parece que é a letra B. Vamos olhar as outras alternativas. Colocar alguém para medir os tempos? Alguém quem? Né? Quem? Não. Repartir o processo em várias atividades? Não, o processo aqui não está repartido. Acompanhar a demanda? Não, porque acompanhar a demanda, ó, é aqui, né? É aqui. Né? Então, nivelamento é aqui. Então, realmente, a alternativa correta é a letra B. Tá bom? Questão 3. As informações sobre a capacidade. Pessoal, alguém está com dúvida? Eu posso continuar? Estou continuando aqui, tá? Se tiverem com dúvida, por favor, se manifestem. Ok, professor. Tá bom? Questão 3. As informações sobre a capacidade e a demanda devem ser transformadas em um plano de produção que irá lhe ajudar, né? Lhe ajudar, vamos dizer, a organização, né? A ajudar a organização a resolver problemas de médio e longo prazo, tais como, então tem aqui 4 alternativas. Primeira delas, expandir ou não as instalações existentes. Segunda, a afirmativa, adquirir novas instalações. Terceira, aumentar ou diminuir a quantidade do pessoal. Quarta, determinar as despesas, as receitas e os prováveis lucros. Estão corretas. Escolha uma das alternativas. Temos sempre 5 alternativas, né, nessas questões. Então, tá lá, na alternativa A. Estão corretas. Afirmativas 2, 3 e 4. Então, olha só, quando a gente tem que pensar, né, sobre capacidade e demanda nesse plano de produção que a gente está construindo a partir dessas duas características aqui, né? Então, pensando nisso, a gente pode dizer que esse plano vai ajudar a expandir ou não as instalações existentes, né? Tá aqui na afirmativa, na alternativa A, essa afirmativa está correta? Está correta, tá? Já digo de antemão para vocês. Então, se a afirmativa 1 está correta, a alternativa A está errada, porque ela não inclui a afirmativa 1, tá bom? Então, a alternativa A está errada por não conter uma afirmativa correta, uma afirmação correta. Alternativa B. Estão corretas afirmativas 1, está correta, que a gente já acabou de ver. 2, vamos ver a 2. Adquirir novas instalações, né? O plano de produção ajuda na tomada de decisão para aquisição de novas instalações? Sim. A 2 não consta aqui, né? A 2 não consta aqui. Portanto, a alternativa B está errada. Alternativa C. Afirmativas 1 está correta? Sim. 2 está correta? Sim, que a gente acabou de ver. 3, vamos verificar. Aumentar ou diminuir a quantidade de pessoal? Volta lá, o que eu estou avaliando? Um plano de produção, né, construído a partir da capacidade da demanda. Ele ajuda, né, a tomar a decisão de aumentar ou diminuir a quantidade de pessoal? Sim. Então, está correta. 4.
A gente não avaliou ainda, né? Vamos avaliar. Determinar as despesas, as receitas e os prováveis lucros. Esse plano de produção ajuda? Sim. Então, aqui também está correto. Então, parece-nos que a alternativa C é a correta, mas vamos avaliar aqui. Aqui não tem todas, né? Está faltando a 4 que a gente diz que é a correta também, então ela não está, esta alternativa está errada porque não tem uma correta, né? Não são só essas as corretas, existe mais uma. 1, 2 e 4, está faltando a 3 que a gente também já verificou que é correta. Então, esta alternativa está errada. Então, portanto, de fato, é a alternativa C. Todas aqui, ó, todas essas afirmações a respeito do plano de produção, tá? Elas estão corretas, tá certo? Agora a gente pode ir para a aula, tá bom? Vamos lá? Até aqui, alguém quer se manifestar, quer questionar alguma dessas questões? Fiquem à vontade, tá bom? Podem se manifestar em qualquer momento do nosso encontro. Vamos lá. Olha só, este é o nosso assunto de hoje. Vamos fazer um estudo da localização das instalações de manufatura, né, ou de prestação de serviço, das organizações como um todo. Temos, então, como objetivos aqui desse encontro, apresentar métodos e técnicas para a análise da localização, né, de instalação das organizações. Temos também como objetivo compreender o que é atuação em rede, porque isso aqui vai impactar, não é bem essa palavra que eu quero usar, mas vai influenciar diretamente na escolha da localização, tá? Essa atuação em rede que a gente vai ver aqui hoje. Como terceiro objetivo da aula, temos conhecer práticas de localização, tá? Então, são esses 3 objetivos que a gente pretende atingir com a apresentação da aula de hoje. A gente sempre apresenta, no início da aula, a situação problema, né? Lembra que estamos avaliando a fábrica de paletós chamada Vila Grega. Já vimos que a Vila Grega não tinha conhecimento da sua gestão de produção, dessa linha de produção desse item, né? Desse produto, que são os paletós masculinos. Vimos lá na seção 1. Na seção 2, vimos que, pela uma análise da capacidade produtiva da empresa, da indústria, não estava sendo atendido, né, a demanda não estava sendo atendida. Agora a gente vai avaliar a seguinte situação, que eu estou chamando de situação problema 3, ainda relacionada à mesma indústria, que é a fábrica de paletós Vila Grega, tá? Eu estou aqui descrevendo alguns pontos a respeito da situação problema, e no final dessa aula a gente vai tentar encontrar respostas para as perguntas que estão apresentadas aqui, tá bom? Então, olha só, a empresa tem passado por ajustes no seu processo produtivo de paletós. Isso é certo, porque a gente está tentando ajudar, né? Você, cada um de vocês o ator principal dessa mudança na gestão, né, na administração da gestão dessa empresa. Uma nova oportunidade de comercialização no exterior, tá? Na Índia, é o que diz a situação problema no nosso material, para um período de 10 anos. Então, veja só, surgiu uma oportunidade de negócios para a indústria, né, para a fábrica. E isso por um bom período, né? Vamos ver se esse negócio tem condições de ser fechado ou não. A empresa, né, a Vila Grega, precisa planejar, então, uma nova instalação
para essa demanda internacional, né? Vamos considerar que a empresa é brasileira. Dado este cenário, pergunta-se: qual a melhor localização para instalar esta nova filial da Vila Grega? Lá na Índia, ou aqui no Brasil, ou em um ponto intermediário entre os dois países? Segunda pergunta: quais fatores implicam na decisão da localização? Então, isso aqui ó, é o que a gente vai ver hoje. Tá? Vamos ver os principais fatores, ou alguns fatores que podem ser principais na decisão de uma escolha de localização de instalação de uma organização, de uma indústria, por exemplo. Terceira pergunta: qual prática aplicar para essa tomada de decisão? Então, o que é bom, o que é uma boa prática para essa situação? Quarta pergunta: qual o melhor plano estratégico para abordar este assunto? Que assunto? A localização da instalação da empresa, da indústria, né? Espera aí só um pouquinho. Aqui, pronto. Certo? Então, são essas 4 perguntas que a gente vai tentar encontrar respostas com a apresentação dessa aula. Agora sim, né? A gente pode, então, começar a desenvolver, tá? Desenvolver o assunto. Olha só, vamos falar de localização das instalações, né? Onde, nesta aula, nós veremos questões ligadas à decisão de localização das instalações, influência de localizações no processo de produção, que isso vai influenciar diretamente, muito, gestão do processo produtivo de acordo com as localizações. Então, olha só, o segundo ponto com o terceiro tem uma relação extremamente forte, né? Para isso, vamos abordar 2 questões, as questões relevantes para responder, para se tomar decisão em situações desse tipo. Por exemplo, vamos avaliar aqui, pensar um pouquinho no nosso entorno, né? No entorno do nosso trabalho, no entorno da nossa casa, o que tem ali em volta. A gente pode observar o seguinte e se perguntar algo do tipo como aqui é apresentado. Por que o mercado X, aí eu coloquei X para ser genérico, não dei nome a mercado, porque cada um vai ter uma rede, né, de mercado mais próximo da sua residência ou não. Por que esse mercado se localiza naquele lugar? Né? Por quê? E o shopping? Né? Por que o shopping está em um determinado lugar e não em um outro? Né? Vamos pensar na cidade de Campinas, né, onde nós estamos, pelo menos a grande maioria. Por que o shopping Dom Pedro ele está instalado às margens da rodovia Dom Pedro? Né? Certamente, essas 2 questões que eu trago é só para a gente tentar imaginar e pensar sobre isso, porque é com esse espírito investigativo que a gente vai desenvolver essa aula, para responder perguntas desse tipo. Tá? Isso vai desenvolver na gente, pelo menos vai instigar a desenvolver feelings, tá? Relacionados à escolha, né, a tomada de decisão, para decidir localização de instalações. Né? Onde está a melhor localização para a minha empresa? Né? É esse tipo de pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Olha só, as organizações, elas estão inseridas num ambiente chamado de interdependência. É importante saber que a operação produtiva, né, como um todo, ela está inserida nesse ambiente que faz com que as operações sejam
conectadas. Que operações? As linhas de produção, né? As linhas de produção interna, elas precisam estar interligadas, né? Através dessa continuidade ou linearidade do processo produtivo. E, para isso, também é necessário ter uma interligação com outras organizações que poderão ser os seus fornecedores ou os seus clientes. Tá bom? Isso aqui vai ser extremamente importante, porque a gente vai ver mais à frente as redes, tá? Que é um dos nossos objetivos dessa aula. Por que que uma empresa fica perto da outra? Por exemplo, as concorrentes, vamos supor, as de serviço, né? As de comércio, né? Comércio de roupa, por exemplo, lembra lá de São Paulo, que tem o Brás, né? Que tem as lojas de roupas todas ali muito próximas entre si, né? A região da Central, lá da 25 de Março, tem também outros produtos, né? Mais gerais, assim. E por que que Principalmente as farmácias, né, professor? Oi? As farmácias, né? As farmácias, foi muito bem, né? Sabe uma coisa que eu observei? Eu não sou campineiro, desculpem vocês que são. Quando eu cheguei em Campinas, não se ofendam, é só uma observação. Quando eu cheguei em Campinas, foi uma coisa exatamente que eu observei, foi esse aspecto. A cidade tem muitas farmácias. A cidade de Campinas é uma das cidades que mais tem farmácias das que eu conheço. Mas isso é bom, eu acho bom, né? Isso quer dizer que tem campo, né? Tem cliente para atender, né? Tem demanda para atender, né? É verdade. Bem observado. Vamos lá. Então, olha só, isso vai gerar uma atuação em rede, né? Porque a interdependência interna, né, entre as linhas de produção, né, do processo, elas estarão ligadas, possivelmente, porque as etapas de trabalho são divididas, né, conforme o seu planejamento, e aí isso cria uma linearidade, né, e uma dependência interna. Mas também cria uma dependência externa, porque esse processo interno aqui de produção necessita de ligação com fornecedores ou com clientes, ou que vai consumir o que está sendo produzido aqui, ou que vai ser alimentado, né, por insumos produzidos por alguém de cá, né, para aqui não parar. Então, olha só, a gente já entra, inclusive, no conceito de rede, né? Atuar em rede significa decidir sobre. Aí eu trouxe aqui algumas questões. Uma característica chamada integração verticalizada. O que é isso? Né? Vamos ver. Uma pergunta que está associada, por exemplo, a essa características, a essa tomada de decisão relacionada a isso, pode ser esta: qual parte da rede de produção possuir, né? Algumas empresas produzem apenas parte do seu produto final, né? Por decisão, por escolha, desde o seu planejamento, né? Por exemplo, as montadoras de veículos, né, elas já compram alguns componentes prontos, né, já vem montados parcialmente para ter isso, porque elas decidiram não investir nessa etapa do processo produtivo, né? Para isso, terceiriza a produção, né? Uma forma de terceirização, quase não sai. Tá bom? Outro ponto importante de decisão trata-se da localização, que é o nosso assunto principal aqui, né? A gente está falando de rede porque isso aqui vai influenciar diretamente aqui, né? A localização das operações produtivas, né? Associado a esse aspecto, a gente tem a seguinte pergunta: onde devem se localizar cada operação? Tá? Cada operação de produção, né, do produto, né, se ele é desmembrado, por exemplo. Então,
As linhas, elas não estão na mesma planta, por exemplo, né? E aí, se elas não estão na mesma planta, como que elas devem estar, onde elas devem estar instaladas? Em cidades distintas, em bairros distintos da mesma cidade, vizinhas, estados distintos, enfim. É só um questionamento, né, que a gente traz para pensar sobre isso. Tá? Capacidade produtiva, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Qual a melhor capacidade para cada operação, se a gente olha para o processo geral como partes, né? Como partes de toda uma rede de produção. E aí, por fim, a gente pode dizer o seguinte: atuar em rede não significa estar geograficamente no mesmo lugar, porque quando a gente responde esses três itens de tomada de decisão relacionada a isso, a gente pode concluir de que essas três atividades possam estar em locais distintos, distantes entre si, por exemplo, né? Mas que atuam de forma conjunta. Atuar de forma conjunta é atuar em rede. Certo? A gente vai ver exemplos ainda, tá? A respeito disso. E ainda continuando a fazer perguntas para a gente, para trazer uma reflexão, né? Quando a gente pensa na produção, né? Na indústria ou na prestação de serviço, como uma organização geral, mas e aí dentro dessa organização existem várias atividades realizadas, a gente pode responder perguntas como estas aqui apresentadas, né? Onde serão prestados os serviços, né? Quando a gente está falando de uma prestadora de serviço e não de uma indústria. Onde será a base de operações, ou que tipo de operações, né, que a gente está querendo referenciar aqui. Onde serão fabricados os produtos, quais produtos, quantos produtos, né, quantos serão fabricados na mesma planta, ou na mesma unidade ou filial, né, um outro vai ser fabricado numa outra. Por que isso acontece? A gente vai ver já já os fatores que vão fazer com que isso aqui tenha uma resposta, né? A administração da organização como um todo, nem sempre ela fica no mesmo lugar que a fábrica, né? Nem sempre, né? Por que ela não está acoplada à fábrica? A gente também pode encontrar a resposta para isso a partir de um estudo de fatores importantes para a localização de cada atividade da organização. E aí eu trago a pergunta central, né, da nossa aula. O que é localização das instalações? Tá? Trata-se do local escolhido, né, onde será instalada a nova, né, ou a fábrica, né? Pode ser um centro de distribuição também, né, já apenas por questão logística, né, aqui já o produto já está finalizado. Na questão da prestação de serviços, né, uma loja ou de um outro serviço qualquer, né, desde que esteja atrelada a uma estratégia empresarial associada, tá? Então, ó, resposta para essa pergunta está aqui. E aí eu vou trazer isso para cá, vocês não devem estar enxergando, mas é uma caixinha que está aqui. Tirei. Para tomar essa decisão, tá? Com relação à localização das instalações, a gente precisa avaliar isso em vários níveis, tá bom? Para que a gente possa tomar decisões, vamos dizer assim, geográficas, com uma, vou dizer assim, uma dependência geográfica,
tá? Então, olha só, a gente tem aí esses fatores que afetam a tomada de decisão quanto à localização em diversos níveis. É isso que eu quero dizer, tá bom? O primeiro deles, a gente pode dizer assim, uma tomada de decisão da localização de uma fábrica, por exemplo, quando a gente considera em nível nacional, a gente tem aqui, esses não são os únicos, tá bom? Mas podem ser os principais, segundo o nosso autor aqui, tá? Ele diz o seguinte, em nível nacional eu posso escolher um determinado país ou um determinado estado, que seja, né, que vai ter vai ter uma implicação direta da estabilidade política do país, né? Como é que está a política daquele país? Ela é instável, ela é estável, ou ela está instável, sabe? Ela é conturbada, ou ela é pacificada, coisas do tipo assim. Um segundo ponto que pode ajudar, né, que influencia diretamente numa decisão em nível nacional para a localização de uma instalação, trata-se da estabilidade econômica do país, né? Como é que está o determinado país economicamente? Ele tem uma economia forte? Não, ele tem uma economia fraca. Ele tem uma economia liberal, né? Não, ele é mais conservador, coisas do tipo assim. Bom, outro ponto importante, trata-se do custo de mão de obra, né? Um fator bastante decisivo para se escolher um local, né? Aí vou falar um pouquinho de uma experiência minha. Eu, por exemplo, eu sou nascido na cidade de Manaus, no Amazonas. E lá, vocês devem saber, existiam muitas indústrias, existia um distrito industrial lá na cidade, que fazia com que as indústrias se instalassem ali na cidade por uma questão de taxação, né? Aí também de mão de obra, a mão de obra lá é mais barata, ou era, né, até um certo tempo em que existia a Zona Franca, né, de Manaus. Existia uma isenção também de outros impostos, então havia um incentivo para que as indústrias fossem para ali e se instalassem, né? Então, muitas multinacionais ali se instalaram por conta disso. Taxas alfandegárias, né? Que isso aqui é outro fator bastante influente. Incentivos governamentais, né? Também associado direto com a questão da política, né? Dentre outros motivos, tá bom? Isso aqui são apenas alguns, inclusive são bem menos do que o nosso livro apresenta. Então, esses fatores aqui podem influenciar numa decisão em nível nacional, por exemplo, a escolha de um país, né? De um país para instalar uma unidade fabril. E em nível regional, né? Como é que a gente pode ser influenciado para decidir em que região se instalar? Isso vamos pensar já interno, aqui no Brasil, né? No Brasil, não estou mais pensando no nível internacional, estou pensando agora no nível nacional. Eu também elenquei 6 pontos que podem influenciar, por exemplo, a concentração de clientes, vai depender do que eu estou produzindo, do que eu estou oferecendo como serviço, né? Mais uma vez, a mão de obra, né? Em alguns lugares, há mais taxação com respeito à contratação, outros não, ou mesmo a questão do custo de vida, que pode influenciar diretamente nisso aqui, né? Algumas cidades têm um custo de vida maior, portanto, a mão de obra é mais cara, coisas do tipo assim, né? Organização sindical também pode influenciar, né? Onde há sindicatos mais organizados, possivelmente há um maior rigor, né, na fiscalização. Outro ponto, o custo dos serviços públicos, né? Então, serviço geral, né? De fornecimento de água, de energia elétrica, de telecomunicação, né? Internet, etc. Né? Se for muito alto, mais que uma região em outra, pode-se escolher a depender sempre, né? Do que se produz ou do serviço que se quer prestar. Né, transporte,
Regulamentação ambiental também é bastante importante, né? Hoje em dia existem muitas políticas que incentivam que as organizações sigam uma regulamentação ambiental, né? Questão de reflorestamento, dentre outras lá, para que elas possam ganhar, inclusive, incentivos, né? De forma geral. Decisão comunitária, né, que é uma também apresentada pelo nosso autor, né? E aí vamos pensar assim dentro da cidade, né? Onde dentro da cidade ou do meu estado, vamos pensar assim no nível estadual, onde que em que cidade vai se instalar uma fábrica? Preferências da administração, e aí por um know-how, vou dizer assim, né, uma experiência de vida, uma experiência profissional já acumulada. Mais uma vez, a questão de impostos, né, custo de construção, serviços bancários próximos, incentivos do governo e custos gerais locais. Por fim, para falar desses fatores quanto à localização, né, e aí dentro de uma cidade, né, em que região de uma cidade, por exemplo, perceba que eu fui reduzindo, né, comecei no país, e aí fui, desculpa, no planeta, né, comecei no planeta, que aí qual país instalar, escolhido um país, por exemplo, qual estado, né, em que região do país instalar, qual estado, e aí dentro da cidade, né, qual cidade, e agora um bairro, por exemplo, se a cidade já tiver escolhida, né? Ó, vamos supor, a concentração de clientes, aí a gente pode entender aqui clientes como sendo uma pessoa jurídica, né, ou uma outra empresa, ou mesmo uma pessoa física, né, a depender do que eu tenho para ofertar, né, como produto. Custos de locais também, tamanhos de locais, proximidades a sistemas, não só de transportes, mas a serviços de forma geral, tá bom? Restrições aqui, né? Às vezes o plano diretor da cidade não permite instalação de uma indústria, de uma empresa em determinada área da cidade, coisas do tipo assim, por conta do que já está aqui apresentado, descrito, né? Como impacto ambiental que pode trazer para aquela região. Tá bom? Com respeito ao local, né, ainda falando disso, a decisão sobre esse local, né, baseado nesses níveis que eu acabei de apresentar, ela pode levar em conta, quando a gente estiver falando da mão de obra, por exemplo, né, a cultura das pessoas, né, já que em geral, né, vou dizer assim, apesar de que muitas atividades já são realizadas por máquinas, mas ainda grande parte das indústrias utilizam mão de obra humana para produzir os seus insumos e produtos finais, né? Então, a cultura, querendo ou não, é um fator importante de ser levado em conta no momento da escolha da localização de operações de um processo de fabricação, tá? Por quê? Porque tem uma implicação direta aqui, ó. Se não houver um respeito ou uma adaptação à cultura que ali está instalada, né? Por exemplo, estou chegando, né? Eu sou a empresa, estou chegando numa determinada cidade. Se eu, empresa, não me adaptar minimamente à cultura ali da cidade, né? Que é o que, em geral, fazem as multinacionais, né? Quando elas vão, por exemplo, lá para Manaus, né? A cultura é bem típica, né? Regionalizada. Lá tem as pessoas têm os seus hábitos, né? E isso ocorre de fato, assim, eu já vi. Eu tive a oportunidade de, quando mais jovem, trabalhar numa das indústrias lá da cidade de Manaus. E, de fato, assim, apesar de ter bastante estrangeiro na indústria que eu trabalhei, tinha bastante japonês.
mas eu sentia que não me sentia dentro de um local estrangeiro, por exemplo. Eu me sentia na cidade, porque houve uma preocupação da indústria, né, de uma adaptação cultural ali da cidade, né, porque todos ali, a grande maioria da mão de obra ali empregada, era de nativos da cidade. E aqui a gente começa a elencar os fatores que são importantes, tá? Depois que a gente apresentou aqui, lembra? A gente falou de localização, aí mostramos como que isso pode ser decidido em determinados níveis, né? Nível nacional, nível regional, nível comunitário, nível local, tá bom? Mostramos o que é o conceito de localização das instalações, tá certo? Então, aqui eu já começo a elencar os fatores, vou dizer assim, mais importantes, não que sejam os únicos, mas que podem ser dentro de toda uma revisão de bibliografia que é feita, né, o nosso autor fez, para produzir essa listagem, por exemplo, tá? Isso não quer dizer também que isso aqui seja a verdade consumada, né? Isso pode ser, de fato, um reflexo da experiência vivida pelos autores que foram consultados aqui para a produção do nosso material. Então, vamos lá. Vamos avaliar cada um deles. A localização de mercados consumidores, né? Então, vamos supor, aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem a Samsung, né? A gente tem a Samsung, que é uma fabricante de eletrônicos, né? Por que será que a Samsung se instalou em Campinas, né? Produz notebook, produz celulares, entre outros produtos, né? Então, possivelmente, porque a indústria, no momento do seu plano de instalação, né, do seu planejamento estratégico, encontrou um nicho de mercado bom para trazer uma das suas filiais para a cidade de Campinas, por exemplo. Localização de fornecedores, né? Possivelmente, o custo, né? Possivelmente o custo de obtenção de insumo, ele seja menor quando se está mais próximo dos seus fornecedores, né? Primeiro, por uma questão de transporte, né? Desse fornecedor até ao cliente, por exemplo. Qualidade da rede de transporte está muito associada exatamente a esse item aqui anterior, né? Os meios de transporte são bons, são rápidos, são poucos, são ruins, né? Existe o fluxo, ele é bom, existem boas estradas para se esvair, né? A carga, por exemplo, de insumos para a produção de alguma indústria que seja, tá bom? Algumas facilidades que podem ser oferecidas, né, como isenção de taxas e de impostos gerais, prestação de serviços, como fornecimento de água, de esgoto, de energia elétrica, entre outros. A qualidade de vida, né, lembra que eu acabei de comentar sobre a cultura, né, das pessoas, da mão de obra, né, então isso influencia diretamente, né, na produtividade, né, quando a mão de obra ela tem uma qualidade de vida adequada ou satisfatória, isso vai fazer com que haja uma produção maior, né, as pessoas estão mais dispostas a trabalhar, né, não só a produção, mas também a administração da produção, né? Ela vai estar mais focada, vai estar mais disposta, mais saudável, e isso tudo aqui é resumido justamente por esse termo que está aqui trazido, tá? Que é o que a gente chama de qualidade de vida. E, consequentemente, aqui também, né? Aspectos culturais. Clima, né? Lá em Manaus é um calor, minha gente, é um calor terrível.
Mas e aí, por que será, né, que as indústrias foram para lá? Certamente, eu garanto para vocês que não foi por isso. Não foi por isso. Pode ter sido qualquer um desses outros fatores, mas não foi clima, porque lá é muito quente. Tanto que, no geral, assim, as construções lá, todas elas são cheias de ar-condicionado. A proximidade de empresas do mesmo ramo, que é exatamente aquilo que eu passei bem rapidinho e que a gente vai retomar ainda, nessa aula ainda, a questão de redes, né? Então, a gente tem redes de empresas, né? Em geral, lembra que eu acabei de falar, que eu falei sobre as lojas de roupas lá no Brás, o colega falou sobre as farmácias, né? Em geral, quando tem uma farmácia em algum local, tem várias próximas, né? E isso é um fato, né? Então, isso tem relação, isso de fato acontece, não é só uma percepção, não, isso de fato é um fator que é levado em conta, né, e é importante na escolha da localização. Como a gente já citou também outros regulamentos ambientais, né, alguns incentivos, alguns locais são mais rigorosos nas regulamentações, nas exigências de cumprimento de normas ambientais, etc. Ainda descrevendo fatores importantes, vamos supor, quando a gente estiver falando de empresa de prestação de serviço, não mais nas organizações industriais, por exemplo, a gente pode elencar essa listagem de fatores que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Redes de transporte, né? Esses serviços podem ser levados até o cliente ou o cliente até o serviço quando eu tiver uma rede satisfatória de locomoção, né? A comunicação ela é boa, né? Telefones disponíveis, né? Hoje em dia com o celular a gente nem consegue quase acreditar que tenha alguém que seja incomunicável, mas eu garanto para vocês que existe. Às vezes quase sempre por escolha, né? Eu conheço algumas pessoas que não têm celular, não têm rede social e não gostam disso, né? São pessoas difíceis de serem achadas, né? Isso é intencional, né? Então vamos supor, se eu sou um prestador de serviço, se eu tenho um cliente que usa do meu serviço, mas que ele é difícil de ser comunicável, né? Ele é incomunicável, né? Vamos supor. Isso aqui seria um ponto extremamente importante, né, de ser avaliado, que seria um ponto frágil aí com respeito a esse cliente. Proximidade de mercado consumidor, né? É óbvio que isso aqui é avaliado, é um fator importante, né? A gente se instala onde tem demanda, né? Gente passando aqui um caminhão justo esse horário. Esse caminhão sempre passa mais cedo. Bem, a proximidade com concorrente, vocês sabiam que esse fator aqui, ele é levado em conta, né? Não sei se vocês lembram, assim, tem uma frase que diz assim, é sempre bom a gente estar, eu esqueci a frase, mas o que ele quer dizer, que se quer dizer é o seguinte, é sempre bom ter o inimigo por perto, né? Vamos entender o inimigo aqui como os nossos concorrentes, né? Porque eles podem roubar, né? Vou dizer assim, roubar entre aspas, né? O nosso cliente, né? Então é sempre bom estar por perto dos nossos inimigos ou dos nossos concorrentes para a gente avaliar, né, o movimento, né? Então é por isso que acontece, né? A gente às vezes vê um grupo de indústrias ou de empresas que prestam o mesmo tipo de serviço, como as farmácias, que foi trazido aqui de exemplo, né? Próximas umas das outras. Aí a gente às vezes se questiona, ué, mas isso não faz com que haja menos venda, porque estão próximas, e aí isso se dilui, porque em vez de ter uma só, e essa uma ganhar todos os clientes ali da região onde ela está instalada,
vai dividir com um concorrente, enfim, né? Mas mesmo assim, quando a gente pensando dessa maneira, os estudiosos do assunto aqui, ó, de localização, eles trazem isso como um fator extremamente importante. Mas a gente viu que isso não se limita apenas às empresas de prestação de serviço, mas às indústrias também, né? Então, isso vale para as organizações de forma geral. Comunicação, né? Obviamente, está aqui, rede de comunicação, facilidade de comunicação. Aspectos locais, como estacionamento, né? Eu vou no shopping. O estacionamento do shopping é pequeno e é ruim de estacionar, porque é ruim de manobrar, por exemplo. Eu confesso que tem local que eu evito de ir, porque eu já sei que é ruim de estacionar. É ruim para manobrar, para guardar carro, por exemplo, né? Então, isso aqui é um fator importante, né? Não só esse, mas esse é um exemplo, né? Por exemplo, né? Que pode influenciar na decisão de ir ou não até um determinado serviço. E aí isso vai fazer com que ele se perca clientes. E como que esses fatores são identificados? A gente apenas mostrou uma listagem, até uma listagem grande mesmo, que não seja ela não se esgote aí, tá? Então, eu reforço, insisto por isso, porque essa listagem de fatores que são importantes na decisão da localização de instalação de uma organização, né? Não se esgota nisso que eu apresentei, tá? A listagem, os fatores existem muito mais fatores, tá? Beleza, mas dentre essa listagem, vamos supor que a gente tem essa lista aí, eu estou meio perdido, eu sou parte da administração da produção, né, de uma indústria ou de uma organização de forma geral, e aí a gente está fazendo um estudo porque a gente pretende verificar a viabilidade de construção de uma nova unidade da nossa empresa, né? E a gente pensou em alguns locais, obviamente, né, segundo alguns já pontos levantados, e eu tenho aqui uma listagem de fatores que podem ou não influenciar, depender do meu produto ou do meu serviço prestado, né? Qual desses são realmente importantes para o meu caso, né? Existe uma série de métodos científicos, né, válidos, que auxiliam nessa tomada de decisão, tá? Que é o que ele está chamando aqui de análises, tá? Então, a gente faz análises desses fatores, né? Que é claro que nem sempre são os mesmos, né? Para um caso, é diferente da lista de fatores importantes para um outro caso, né? Isso aí obviamente, né? Isso não é rígido, não é que existam só esses fatores e que esses fatores estarão sempre presentes ali em todos os casos. Isso não é verdade, tá? Então, por isso que se faz um estudo da região, tem que levar em conta o que é produzido, o que é o meu produto, o que eu preciso para produzir, né? Quais são os incentivos que a gente precisa, né? E coisas do tipo. Mas falando aqui das análises que podem auxiliar na identificação dos fatores importantes, a gente tem dois tipos, tá? De análises. Uma delas são as análises qualitativas ou subjetivas, são as análises que permitem o conhecimento e opiniões, que vão permitir a atribuição de peso, de importância, tá? Então, a gente vai conseguir, através desse tipo de análise, associar pesos, né? Então, da listagem que a gente tiver disponível, né? Que pode, por enquanto, são potenciais influenciadores, ou fatores influenciadores, né? E aí, quando a gente faz uma análise qualitativa em cima desses fatores, por exemplo, a gente, de fato, vai conseguir determinar, né? Por ordem de importância, né? Pesos para cada um desses fatores. Por exemplo, se eu tiver um fator com peso 0, qual é a importância desse fator para a minha decisão? Nenhum, né? Vamos supor que eu tenha um peso de 0 a 100,
E aí eu tenho um fator que ele tem peso 100. Isso quer dizer que ele é extremamente importante para a minha tomada de decisão, tá bom? Aqui tem um exemplo, veja só. A análise da localização baseada no conhecimento e visão, né, das pessoas que conhecem ou vivem em uma determinada área onde se pretende instalar-se. Né? Então, vamos lá, vamos especular na região, onde a gente tem lá um terreno bem bacana, né, que tem um tamanho muito apropriado e que cabe a construção, tem a metragem adequada para a unidade fabril que o nosso setor de engenharia planejou, e que disse que é apropriado, é necessário, a área necessária que a gente precisa para produzir um item, coisa do tipo assim, tá? Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente está fazendo uma análise dita qualitativa, tá? Não tem um método matemático associado. Né? É puramente por experiência ou por conhecimento, é por análise sociológica, coisa do tipo assim. Outro tipo de análise, ele já faz uso de metodologia quantitativa, né? Que está aqui, ó, as quantitativas, são conhecidas como objetivas. Faz uso de modelagem matemática e estatística, né? São uso de métodos estatísticos e de matemáticos, né? Que permitem que a gente construa modelos, né, para a identificação desses fatores que vão influenciar, por exemplo, no desenvolvimento da atividade econômica. E aí a gente vai ter que, esse desenvolvimento da atividade econômica, a gente vai ter que dizer, né, para o nosso modelo aí, o que realmente, o que pode ser impactado por esses fatores, né? O tempo de produção, o lucro estimado, né? O investimento dentro de um período, né? O que pode influenciar nesses fatores, nesses quesitos, por exemplo. Certo? Então, é isso. 2 tipos de análises, tá bom? Isso vai permitir que a gente consiga identificar fatores importantes na tomada de decisão de localização. Não sei se é da época de vocês, mas lá em 2001, se eu não me engano, em 2001, quando as Torres Gêmeas foram atingidas pelos aviões lá em Nova York, na ilha de Manhattan, né? Elas foram atingidas e aí foram destruídas. Então, houve depois todo um planejamento de recuperação daquela área, né? E aí, vejam só, anos depois, né, alguns anos depois daquele acidente, daquela fatalidade toda, né, onde muita gente morreu, começou-se a restaurar aquela região, né? Então, se construiu, né, ainda tá, não sei se ainda tá, não sei, na verdade não procurei, mas se construíram alguns prédios, algumas edificações no lugar daqueles 2 prédios que existiam, naquele complexo, na realidade, né, que existia, onde tinham 2 torres principais, né, se construiu algo e, inclusive, instalações de homenagem às vítimas, né. Então, durante esse processo de restauração daquela região, né, a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios mostrou que a rede de lanchonetes Subway, né, aproveitou isto para construir, olha só, uma de suas instalações em container para poder se movimentar nas alturas das construções, para evitar com que os operários gastassem tempo descendo, por exemplo, e aí gastando parte do seu horário de almoço
para procurar alimento, por exemplo, né? Então, a empresa aproveitou, ou teve essa ideia, né? Esse feeling, vou dizer assim, e para se aproveitar e tirar lucro dessa situação, né? Então, olha só, o que foi importante aqui para a empresa decidir se instalar num container, por exemplo, aqui, ó, tá aqui um container. Isso aqui é uma unidade da Subway. Aqui dentro tem, né, alguns equipamentos, né, certamente, que preparam os seus produtos. E aí tinha lá um guindaste que fazia esse negócio subir, né? E aí atendiam as pessoas que trabalhavam aqui na parte de cima, por exemplo, dessas obras, né? Para que elas não descessem, não precisassem descer, e aí gastar um determinado tempo, né? Que tinha um período de tempo de intervalo limitado, e aí eles poderiam fazer outras coisas, inclusive, por exemplo, comer mais, né? Por exemplo. Tá certo? Então, isso aqui eu tirei, ó. Foi, inclusive, o nosso autor, ele mostrou. O link estava quebrado, eu achei um novo link, tá? Então, tá aqui, esse material vocês vão ter disponível para vocês, logo mais. Voltando a falar de rede, tá? Voltando a falar de rede, atuação em rede. E aí, lembra que é um dos objetivos, né, da nossa aula, falar sobre as práticas de atuação em rede, tá bom? É isso que a gente vai falar agora. São as práticas que vão auxiliar em tomada de decisão também relacionadas à escolha de uma localização. Tá? Eu vou elencar aqui alguns, não são todos, tá? Não se esgota, mais uma vez, eu afirmo isso para vocês, mas é o que o nosso livro-texto traz, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando ele fala de um cluster, que é uma palavra em inglês, tá? Mas cluster significa grupo, tá? Ou agrupamento, tá? Uma atuação em rede, por exemplo, do tipo cluster, né? A prática de cluster, ela faz com que se construa um agrupamento de empresas ditas similares, né? Empresas que produzem, por exemplo, celulares, que produzem notebooks, televisores, eletrodomésticos, como máquina de lavar, geladeira. Aí algumas indústrias, elas que produzem esses equipamentos, por exemplo, elas se instalam próximas umas às outras. Quando isso ocorre, está acontecendo uma atuação em rede, né? A tomada de decisão foi feita por conta disso, né? E isso acaba sendo considerado uma prática de cluster, tá? De cluster, tá? Um outro tipo é o conhecido como condomínio industrial, tá? Condomínio industrial é uma prática onde os fornecedores se instalam nos arredores do cliente, tá? Então, na realidade, aqui está da planta da montadora, mas na realidade é para um caso específico de uma montadora de algum produto, tá? Mas vamos dizer assim, dos clientes. Fornecedores se instalam. Hoje eu não estou bom de escrita. Né? Fornecedores se instalam nos arredores dos seus clientes. Quando isso ocorre, né, essa decisão de se instalar nesses lugares está ocorrendo uma prática de condomínio industrial, conhecida assim. Uma terceira prática existente é a conhecida como consórcio modular, que é bem semelhante ao condomínio industrial, tá? A diferença é que, em vez de se instalar nos arredores, os fornecedores se instalam dentro, tá? Dos seus clientes, tá? Dentro dos seus clientes. E aí, por se instalarem dentro dos seus clientes, um dos motivos ou uma das justificativas para isso é que esses fornecedores ou produtores ou terceiros, né, eles são responsáveis por fabricação de módulos, né, de parte do produto, né, que é produzido juntamente com o cliente. Uma outra prática trata-se das cooperativas,
né? Uma prática de colaboração, de atuação em rede. São as cooperativas, né? Isso aí trata-se da união de diversas propriedades ou de empresas, né? Numa mesma região, com um objetivo em comum, tá? Isso é bastante encontrado, por exemplo, entre os produtores rurais, ou aqueles produtores de artesanato, né, coisas do tipo assim. Não que isso não ocorra em empresas maiores, por exemplo, ocorre, né, mas isso é muito mais comum nesse tipo de prestação de serviço ou de produção de insumo, né, que são produtos alimentícios, né, então os produtores rurais, eles se unem bastante em cooperativas, né, que é o objetivo comum deles aqui, é a produção de alimentos, né, isso em geral tem uma influência direta da região, então os que moram próximos ou que produzem próximos, assim, né, são os que se reúnem em cooperativas específicas. Temos também o tipo de prática chamada empresa virtual, tá? Empresa virtual, que isso se refere ao quê? É uma rede temporária de empresas independentes criadas para compartilhar habilidades ou competências e recursos essenciais, né? O que ele quer dizer, o autor quis dizer? Aí ele exemplifica, né? Ele fala de uma empresa chamada Virtec, não sei se vocês viram isso no material de vocês, né? Essa Virtec, que é essa empresa virtual, ela é, na realidade, um agregado de outras empresas. Ela é um conjunto de 10 empresas de base tecnológica, e aí em áreas como empresas, nessas 10 empresas, de mecânica, eletrônica, polímeros, automação, dentre outros, tá? Essa empresa, que é uma empresa virtual, que ela juntou, né, outras empresas menores, e essa que eu usei de exemplo, que é essa Virtec, ela é uma empresa localizada em São Carlos, ela é um exemplo de uma prática de rede chamada empresa virtual, né? Ela é um aglomerado de empresas. Bem, é isso, tá? Então, o nosso conteúdo sobre... ainda tem alguns slides, tá? Não acabou não, mas é só para mostrar para vocês o aparato geral, tá? Que a gente falou sobre localização de instalações. Lembrem que a gente apresentou, né? Tinha como objetivo apresentar os métodos, aí eu falei dos tipos de análise quantitativa, qualitativa, os tipos de prática de rede, apresentei também, né? As práticas comuns que eu mostrei aqui, né? As mais comuns, pelo menos, né? Que foram essas de cluster, condomínio industrial, consórcio modular, cooperativas, etc., né? Empresa virtual também. E isso faz com que a gente consiga atingir aqueles 3 objetivos que eu apresentei no início da aula. Com isso, eu retomo a nossa situação problema, que eu estou chamando de situação problema 3. Opa! 3, porque a gente está na seção 3 da unidade 1. Então, isso quer dizer que na aula que vem a gente encerra a unidade 1, que é a última sessão, tá? Lá a gente vai falar sobre, já antecipando, vamos falar sobre processo, projeto do produto e do processo, tá? Então, a gente vai entrar na linha de produção, vai ver como que faz o desenvolvimento de produto, como que o processo vai ser construído, coisa do tipo assim. Tá? Mas aqui a gente está falando sobre a localização das instalações e o nosso personagem principal trata-se da empresa de paletós masculinos chamada Vila Grega, né? Então, aqui só para lembrá-los, a gente tem o gestor dessa empresa, né? Que é um gestor fictício, né? Ele identificou, né, em algum momento lá do seu networking, né,
uma oportunidade de negócios com uma rede de lojas da Índia, que está índica, não é índica, é Índia, tá bom? E aí o senhor Eucario, por saber que a sua produção de paletós atualmente não atende sequer a demanda atual. E aí, né? Sendo que ele tem essa oportunidade e ele está a fim de encarar, né? Porque é lucro, né? É lucro, né? O que que ele tem que fazer? Ele vai precisar, então, fazer um plano para tentar fechar esse negócio, porque veja só, vai ser um negócio por 10 anos. Qual vai ser o lucro, hein, que ele vai ganhar com esse tempo todo aí, com esse investimento todo, né? E aí, para a produção desse plano estratégico, que ele vai ter mais subsídio, né? Vai ter mais informações que vão permitir ele decidir se de fato vai ou não investir nisso para fechar esse negócio. Algumas questões foram levantadas, né? Lembra lá do começo? Que eram essas aqui. Qual, né? Por exemplo, ele vai investir em uma nova unidade, né? Em uma filial da sua indústria, né? Da sua empresa, para produzir, né? Então, lembra que esse negócio é a produção de paletós lá na Índia, para clientes da Índia, tá? Uma primeira pergunta que precisa ser respondida é essa: qual é a melhor localização para se instalar essa nova unidade? Ela vai ser nacional ou ela vai ser internacional? Ou seja, vai ser instalada no Brasil e aí o produto vai ser transportado para lá, ou ela vai ser instalada já lá na Índia, né? E lá mesmo o produto é comercializado. Que fatores deverão ser considerados para essa tomada de decisão relacionada à localização? É possível aplicar alguma daquelas práticas que eu acabei de apresentar para vocês? Que práticas, professor? Prática de rede, né? O cluster, o condomínio industrial, o consórcio modular, uma cooperativa, uma empresa virtual, dentre outros que eu não apresentei aqui. Se a gente for consultar outras bibliografias, a gente vai encontrar outras práticas que existem. Para isto, meus caros, depois de encontrar as respostas para essas perguntas, a gente tem que documentar, concordam? Tem que documentar e levar isso lá para o gestor, que é o senhor Eucario, né? E aqui, obviamente, né, a gente tem que ter cenários, então a gente tem que ter pelo menos duas alternativas de localização, por exemplo, são os cenários, e aí a gente faz uma análise comparativa para ver que dentre aqueles escolhidos e possíveis, né, dentro do cenário, né, quais são as melhores, né? Analisar a possibilidade de existência de aplicar alguma das práticas existentes, né, validadas e efetivas, né, que sabe-se que produz alguma vantagem, né, e isso tudo registrado, tá bom? Registrado. Para quê? Para, enfim, se definir. Primeiro, vou investir numa nova instalação. Vou investir numa nova instalação internacional. Não, vou investir numa nova instalação nacional. Mas numa internacional com algum tipo de prática. Cooperativa, por exemplo. Lá já existem algumas unidades, né, da mesma empresa, no mesmo ramo, então a gente se instala junto em alguma cidade, onde uma delas esteja, e coisas do tipo assim, tá? Para se pensar. Lembre-se, a escolha da localização não pode ser feita de forma intuitiva. O que é de forma intuitiva? Achismo. Eu acho que... O que vai acontecer com o negócio se for feito assim? A chance de falir é grande, concordam? Por isso, essa decisão ela tem que sempre se basear em dados. Estamos na era dos dados.
gente, tá? Então, mais do que nunca, dados são produzidos, né? Quando a gente acessa uma rede social, por exemplo, e a gente posta uma imagem, uma foto, posta um texto, já a gente está produzindo dado, e esse dado está público. Muita gente pode fazer uso dele, inclusive as plataformas de redes sociais fazem uso dos dados que a gente publica nelas. Por exemplo, né? A gente precisa avaliar, com base em dados, o que é importante para decidir quanto à instalação né, a localização de instalações. Olha só, esse mapa aqui, eu achei ele bem curioso, tá? Eu tirei do próprio PowerPoint, eu encontrei lá não sei se vocês têm, tem um PowerPoint dessas versões mais recentes, ele tem um banco de imagens, e aí eu encontrei essa aqui, olha, que mostra as áreas industriais no mundo. Olha só a segunda legenda, onde está em amarelo, são grandes áreas industriais. Aí tem essa área aqui nos Estados Unidos, ó, que é a região lá de onde fica, na região nordeste, né? Inclusive é a região que abrange Nova York, né? Entre outras, um pouquinho aqui do sul do Canadá. A Europa, grande parte da Europa também, olha, existem grandes áreas industriais, aqui na Rússia, né? Aqui também, aqui acho que é Rússia também, ou é Polônia, alguma coisa assim. Japão, olha só, Japão, né? Segundo a legenda, também importantes áreas industriais. Aí tem aqui, ó, a Venezuela, tem aqui também o sul dos Estados Unidos, tem a região da Califórnia, onde ficam grandes empresas de tecnologia, né? Inclusive a sede da Google. Tem essa região aqui, ó, que é o noroeste dos Estados Unidos e mais um pedaço aqui sudoeste do Canadá. Tem aqui uma parte do leste europeu, aqui é a China, não sei. Estou achando que não é aqui que é a China, por aqui assim. Estou achando que aqui é a China. E aí, por fim, temos na legenda outras áreas industriais que também são menores, mas que são importantes. Aí tem aqui o Sudeste, né, onde nós estamos, que é São Paulo, mais outras regiões. Tem aqui a região da Argentina, a região de Buenos Aires, o sul da África, que é onde fica a África do Sul, Austrália, Singapura, Índia, aqui, ó, Hong Kong, Taiwan, não, Taiwan é amarelo, que eu não citei, México. Eu achei bem legal, porque aí dá uma noção geográfica de onde se localizam, né, as grandes concentrações industriais. É bacana, isso vocês vão ter com vocês que eu vou disponibilizar. Vamos, para encerrar, ver um pouquinho, acho que a gente encerra antes do intervalo, tá? Então, bem, não esqueçam, eu vi que quase todo mundo já fez a atividade que estava como prazo hoje. Acho que eu vi uns 2 alunos que ainda não fizeram, então não esqueçam que tem uma atividade para se fazer valendo pontos, valendo nota, tá bom? Então, essa atividade ela vai se encerrar no AVA, ela está postada no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, e ela tem que ser postada lá. Quem estiver sem acesso ao AVA tem que falar comigo, porque senão vai ficar sem atividade, vai ficar ausente da atividade, vai ficar sem nota para ela, tá bom? Então, e ela se encerra hoje, tá? Vamos ver isso aqui, ó, que também está no nosso material, que ele chama de avançando na prática. Vamos ver esse case aqui, tá? Alguém quer falar? Oi, Vitória. Oi. Eu tenho acesso à passagem passada. Qual é o trabalho que você passou? Você não fez. Então, vamos só ver essa parte aqui, e aí, antes de eu encerrar, eu converso com você. Pode ser? Ok, pode ser. Obrigada. Então, tá bom. Vamos só ver aqui para a gente não perder o raciocínio da aula. Tá bom? Então, olha só. Tem uma situação aqui de uma produção de balas para gringo. É o nome do case. Tá bom? Diz o seguinte. A empresa Ferreira S.A., ela é uma indústria de área alimentícia que produz balas, né? Doces e guloseimas. Essa empresa está consolidada no mercado sudeste do Brasil. Aquela região lá, em verde, por exemplo, né, que eu mostrei lá naquele mapa mundi, agora há pouco.
No entanto, essa empresa está expandindo as suas operações, né, e pretende vender para mercados do norte e do nordeste do país, tá? Norte e nordeste do país. Para esse novo mercado, ela pretende trabalhar inicialmente com venda de balas de sabor de frutas, tá? Então, esse é o contexto. Vamos lá. A fábrica atual está instalada na cidade de Contagem, que fica no estado de Minas Gerais. Não sei se vocês sabem, mas Contagem, ela fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E é uma cidade muito importante para aquela região, porque ela tem bastante indústria. Inclusive do polo tecnológico. Eu li, acho que em algum lugar, não lembro onde, mas falando que a região, o estado de Minas Gerais é o estado que possui um dos maiores polos tecnológicos do país. Eu até me surpreendi porque eu achei que fosse o estado de São Paulo. Não sei se a fonte que eu li está correta. Mas, enfim, só uma observação. Aí diz o seguinte, né? A fábrica, né, atual, né, ela tem capacidade para atender a demanda atual do Sudeste. Então, do Sudeste, beleza, a capacidade produtiva dela está atendendo. Mas ela já está trabalhando a todo vapor em 3 turnos, ou seja, 24 horas por dia. Então, são 8 horas cada turno, né? A proposta, então, deixa eu arrastar isso para cá, é implementar uma nova instalação para atender especificamente a demanda desse novo nicho, né, que eles estão querendo adentrar. E quem sabe futuramente mercados internacionais. Pergunta: qual seria a melhor localização para essa instalação? Segunda pergunta: quais fatores você levaria em conta para essa decisão? Para responder as perguntas, a gente precisa do quê? Informações, precisamos de dados, nada de intuição, nada de achismo, certo? Nós somos profissionais da administração da produção. Bem, buscando a aproximação de clientes e uma logística eficiente, a instalação... Deixa eu mudar isso aqui. A instalação deverá permear a região onde existe a demanda. Que região é, né? O potencial cliente é a região norte e nordeste do país, que não é nada pequena, né? O norte e nordeste do nosso país é gigante, é gigante. Então, eis um desafio. Da fábrica de Minas Gerais, aquela que fica lá em Contagem, né? A sede atual, a entrega pode demorar 8 dias para chegar nesse novo nicho, né? Isso é um problema. Pode ser custo também, um custo alto. Aí começam a se levantar hipóteses, tá? Uma cidade potencial seria Recife. E os fatores a serem considerados, né, favoráveis, obviamente, seriam qualidade de vida, por exemplo. Ah, é? Por quê, professor? Então, está aqui a justificativa. Recife, ela é uma das capitais do Nordeste, né? Recife é a capital do estado de Pernambuco. E é uma cidade grande, desenvolvida, é uma metrópole. Segundo o registro desse case, afirma que Recife, ela tem o melhor índice de desenvolvimento humano, é um índice que é registrado pela Organização das Nações Unidas. Tá? É uma informação de 2010, né, o que está registrado no nosso material, então já tem um certo tempinho, pode ser que isso tenha já se modificado, porque esse índice, o IDH, né, que a gente conhece, ele é mensurado de tempos em tempos, que eu não sei dizer aqui para vocês, mas é fácil da gente encontrar essa informação na internet, inclusive no site da ONU. Bem, beleza. Segundo esse índice aí, né, Recife é uma boa opção por conta disso, que ela tem uma boa qualidade de vida. Então, vamos pensar na mão de obra, né? Se ela é a mão de obra que eu pretendo, que eu tenho que utilizar para produzir minhas balas, né? Vai ter uma qualidade de vida boa, isso vai impactar diretamente na produtividade, como a gente já viu. Então, beleza.
figurando como a capital mais alfabetizada. Então, além disso, a gente vai ter uma mão de obra escolarizada, né? Com menor índice de pobreza, isso impacta diretamente por conta do IDH e da alfabetização, né? Da melhor alfabetização das pessoas. Isso vai impactar numa maior renda média domiciliar mensal. Isso aqui pode ser um fator que pode ajudar a decidir não ir, por exemplo, né? Porque aí isso vai ter custo, né? Mais custo, vai ter que pagar mais a mão de obra. Enfim. Economia. Recife está entre uma das 65 cidades com a economia mais desenvolvida, né? Ela é a metrópole mais rica da região norte e nordeste, né? É a 8ª mais rica do Brasil. Infraestrutura, também está aqui a justificativa, porque a infraestrutura pode ser um fator importante para a tomada de decisão de instalação da nova unidade em Recife. Educação, também está aqui a justificativa, dentre outros fatores, tais como proximidade com alguns fornecedores, né, de matéria-prima, questão ambiental, legais ambientais, implementação de instalação, estrutura, logística, dentre outros. Tá bom? É legal, assim, é bem bonitinho esse case, acho que é legal, vale a pena ler e entender. Leiam com mais detalhes do que eu li aqui, tá bom? Não vou ficar lendo para não se tornar cansativo, mas é bem legal. E está no nosso livro-texto, tá bom? Lembrem-se sempre, ó, de ler o nosso material, de fazer a web aula sempre antes da aula. É legal que vocês, pelo menos, façam a leitura da web aula que está no AVA. Por exemplo, na aula que vem, a gente vai apresentar a seção 1.4, que vai tratar de projeto de produtos, né? O produto, né, que é a nossa matéria, me fugiu a palavra. É o que é negociado, né? É o produto que é negociado, né? A produção de um produto, né? E aí, para esse produto existir, é planejada todo um processo, né? Um processo de sua produção. E aí, esse é o conteúdo da nossa aula que vem. É legal quando vocês minimamente têm acesso à web aula, porque vocês já vêm com uma ideia do que virá a ser apresentado. E isso vai permitir, ou pelo menos vai facilitar, para que vocês gerem questionamentos, né, quando eu apresentar alguma coisa, né, que vocês possam questionar, ou duvidar, ou agregar para a aula, por favor, fiquem à vontade, eu sempre falo isso, fiquem à vontade para agregar, com questionamentos ou com exemplos, né, como inclusive hoje na nossa aula, né, o colega falou a respeito das farmácias, né, quando a gente falou de redes, né, de empresas do mesmo ramo, né, ali próximas, tá bom? O ideal é que vocês, além da web aula, vocês também leiam a seção 1.4 do livro didático. Eu sei que todo mundo está com a vida corrida, eu sei que o tempo é escasso, mas é legal, assim, tentem fazer esse esforço. Mas, pelo menos, essencialmente, peço que vocês leiam a web aula, tá? Que está no AVA. No livro também está lá o PDF. E aí vocês façam a atividade, tá bom? A atividade diagnóstica, que é a pré-aula, tá? E depois, por exemplo, hoje, daqui a pouco, vocês já estarão aptos a fazer a atividade de aprendizagem, que é a pós-aula. Alguns já devem ter feito, certo? É isso aí, gente. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Eu acabei um pouquinho antes do nosso intervalo. Tá bom? Eu vou descompartilhar essa aula e eu vou postá-la daqui a pouquinho no AVA e ela já ficará disponível para vocês. Pronto. Certo? Então, gente, é isso aí. Eu vou encerrar a gravação da aula, mas eu vou continuar aqui, não saiam, inclusive porque eu quero verificar se todo mundo fez a atividade que eu propus para vocês.